tive o privilégio de vestir a camisa da seleção brasileira, disputar duas Copas. Poderia ter ido para uma terceira, mas não vamos entrar nesse mérito, demérito agora. Vazou um pedacinho do vídeo ali final e pô, a repercussão foi tremenda, né, cara? Você acompanhou essa repercussão? Eu acompanhei tanto que a torcida do esporte me bombardeou de mensagem. Por isso que eu, quando termino o meu contrato no Grêmio e que eu volto pro Palmeiras, por isso que o Palmeiras me contrata como lateral com 40 anos. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma temporada em São Paulo, né? Nesse ambiente aqui de academia. Corta aqui, Léo, para essa câmera aberta, porque eu tô aqui recebendo, com muito prazer, com muito orgulho, o grande Zé Roberto. Isso aqui tem toda a identificação com o Zé. Tudo bom, Zé? Obrigado por atender aqui ao nosso convite. Obrigado também à tua assessoria aqui, ao Bruno que dá uma força. E valeu aí, velho, por ter vindo. Rodrigo. Valeu demais. Satisfação, Rodrigo. Um prazer participar do podcast de vocês. Trocar essa resenha, falar um pouquinho da nossa rotina pós-carreira, né? E parabenizar vocês pelo programa, levando bastante informações, né? De pessoas que cada um na sua época marcaram uma geração e parabenizar pelo cenário também, ficou top, viu? Isso aqui foi o quinto elemento que produziu aqui, ó. O Marcão, que nosso braço aqui em São Paulo, deu essa força aí. Tá legal, né? Ficou top demais. Tem tudo a ver contigo, né? Tem tudo a ver, pô. Tem tudo a ver. Favorável, top. Parabéns, viu? Parabéns. Só esses aqui, Zé, aqui é de plástico, né? Aqui é plástico. ele ia treinar com isso aqui. Sério? Só pra dar um H, né? Que tava treinando. Pô. Sabendo que é de plástico, acho que vai animar mais ele. Porque vê o tamanho dessas anilhas aí. Ô Zé, hoje você, pô, na verdade você continuou. Você parou de jogar em 2017 e continuou tendo essa rotina de treinamento, estudo. E, cara, muito bacana que você hoje é um exemplo de vida saudável, né? De um cara malhado. A gente estava conversando aqui antes, o percentual de gordura continua o mesmo. O mesmo. Quanto? Eu acho que eu devo estar na faixa aí de 9 e pouco, né? Putz. É que eu sempre, desde criança, né, Rodrigo, eu sempre gostei de treinar e o meu maior sonho era ser jogador, né? Quando eu me tornei e que eu foquei e que entendi, né, quais são os processos que você precisa dentro da tua carreira, eu consegui conduzir assim a minha carreira em cada fase, cada clube que eu passei. Foram 10 clubes, né? Tive o privilégio de vestir a camisa da seleção brasileira, disputar duas Copas. Poderia ter ido para uma terceira, mas não vamos entrar nesse mérito, demérito agora. Mas foi uma carreira de sucesso. E o legal é que a gente não parou pós-carreira, né? Pelo contrário, a gente deu continuidade. A minha esposa até brinca comigo e fala, poxa, quando você parou, você falou que ia dar uma desacelerada e você está mais acelerado ainda pós-carreira, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento, viver uma vida com propósito. Eu acho que esse é o segredo. Quando você tem uma vida, quando você vive e tem um propósito, o propósito te motiva, o propósito te dá um direcionamento, o propósito te faz bater metas, te dá objetivos. Então eu acho que o mais importante e o mais transformador é quando você tem essa consciência, você entende qual é o propósito da tua vida, né? Isso daí te direciona para onde você quer chegar e o que você deseja fazer. Cara, você tá assim próximo, né, dos 50 e, pô, a gente estava conversando também aqui nos bastidores que nós somos de uma geração que não existia nada disso, inclusive o que a gente está fazendo aqui. Não existia, né? Assim, e pô, você se inseriu perfeitamente dentro desse universo digital. Você é da garotada do TikTok. Ontem ou anteontem você botou acho que foi ontem um vídeo, né? A gente tá gravando aqui na terça-feira aqui em São Paulo na academia Bodytech. Ontem você postou um vídeo com a garotada, você chegando, a garotada maluca contigo, cara. Quer dizer, você é das redes sociais, você é do TikTok, você é do Instagram.
Pô, como é que você conseguiu fazer essa migração? Foi natural? Como você procurou assim uma forma de fazer? Não, foi natural. Foi natural porque na minha transição pós-carreira eu já tinha um planejamento no clube que eu encerrei minha carreira, que foi o Palmeiras, né? Sim, sim. Então, quando eu parei de jogar com 43 anos, 2016, eu passei a exercer uma função que até então não existia no Palmeiras, que era assessor técnico, que fazia o elo ali, a ligação entre diretoria, comissão técnica e jogadores, e fazia a transição também base profissional, ia nos treinos, jogos sub-17, sub-20, para ver quais eram os jogadores que estavam se destacando para trazer, para treinar no profissional. Certo. Exerci essa função durante 2 anos e meio e antes da pandemia eu resolvi sair, porque eu já estava migrando também para fazer palestras, né? Então as palestras, junto com os treinamentos que eu nunca parei de fazer, automaticamente usando as plataformas, né? Porque eu peguei o momento que a rede social, no caso a internet, o digital, estava em alta, né? Então parei de jogar e migrei já para outras coisas que eu estava fazendo. Função no clube, palestra no corporativo e treino para o pessoal mais jovem. Então acho que a internet me ajudou muito, né, nessa questão de manter a minha imagem positiva, não direcionada só para o público do futebol, mas também para essa nova geração, para o corporativo, né? Corporativo, eu sou convidado quase todos os dias para fazer palestra mais voltada para o motivacional. Eu tenho legal, 2 palestras que são as palestras piloto que eu uso muito. Dependendo o público ou a identidade da empresa, eu consigo fazer a palestra que eu tenho o tema, o nome dela, os 5 pilares de uma carreira vitoriosa, onde eu abordo os 5 pilares que foram fundamentais para que eu pudesse ter uma carreira sólida, uma carreira que eu dei continuidade e encerrei com um objetivo, né, que é os pilares o planejamento, foco, disciplina, trabalho em equipe e liderança. É muito o que a empresa precisa aplicar para os seus colaboradores dentro da empresa. E a outra palestra que eu tenho, que eu uso muito também, tanto para o corporativo quanto para clubes, que é as estratégias da alta performance, né? Então eu meio que vou girando em torno do corporativo, dentro dos clubes, dos atletas, nova geração com os treinos, porque na pandemia, junto com o meu personal, a gente criou um plano de treinamento de 30 dias, que é o plano de treinamento que eu fiz dentro de um programa que chama Protocolos ZR11, Longevidade e Vida Saudável. Então esse programa de treinamentos a gente tem vinculado dentro de uma plataforma chamada Hotmart, e onde todos podem ter acesso para fazer um treino a cada dia com uma modalidade diferente na sua casa. Então, por conta de eu ter todos esses ativos, isso me ajuda muito me identificar com vários públicos, né? Então a molecada do TikTok acaba me conhecendo não de quando eu jogava, porque não me viram jogar, né? Sim, sim. Mas me conhece muito por conta dos treinos que tá na plataforma do TikTok, que quando eles assistem, eles treinam, eles brincam, e vai muito em direção do que você mencionou, o vídeo lá no Pacaembu, que tem o museu, né, do futebol, e aí eu fui fazer uma ação lá, e aí tinha a garotada, e a maioria ali me conheceu do TikTok, eu aproveitei que eles me conheceram, o TikTok eu subo bastante vídeos de treinos, então já chamei eles para treinar. Se você perceber no vídeo, eu levo uma mensagem para eles, mas ao mesmo tempo a gente faz um treinão com eles também. Sim, então sim. É bem legal, pô, isso é legal, você manter a sua imagem ativa, independente do público, né? O público da minha geração e o público atual. Isso me motiva, é isso que me motiva a cada dia. Pô, que legal. Inclusive, né, nessa questão motivacional, você esteve lá em Fortaleza, né? Semana passada, né? Na primeira partida, na primeira, né? Da final da Copa do Nordeste. E
vazou um pedacinho do vídeo ali final e pô, a repercussão foi tremenda, né, cara? Você acompanhou essa repercussão? Eu acompanhei. Acompanhei tanto que a torcida do esporte me bombardeou de mensagem no meu Instagram. Foi mesmo, velho. E foi uma imagem que foi o final da apresentação que eu fiz para eles e foi uma ação que eu fiz para eles, que eu faço normalmente nas empresas, nos clubes que eu vou, que é um braço sempre do teu trabalho, né? do meu trabalho, e muito mostrando para os atletas, se identificando com a competição, com a possibilidade que eles têm ali de ser campeão, de entrar para a história, mas jamais mencionei ou fiz a ação ali dentro da palestra desprezando o adversário de forma alguma. A maioria dos torcedores do esporte falou, pô, Zé, tem que respeitar o esporte. Eu jamais desrespeitei o esporte. Pelo contrário, até num dia seguinte, participando do meu fute, usei a camisa do Ceará e mandei a mensagem para os torcedores, para todo mundo, que ainda tinha o segundo jogo e tinha que respeitar o adversário, né? Porque o esporte é um clube que tem muita história, né? Sim, se eu não me engano, é o clube que mais venceu a Copa do Nordeste, né? É um clube que tem uma história gigantesca, mas a imagem ali era mais mostrando para os jogadores do Ceará que é uma final e que tem uma possibilidade grande deles poderem entrar para a história, mas jamais faltei de respeito, nunca fiz isso quando jogava e agora pós-carreira de forma alguma. Pelo contrário, o respeito ele tem que sempre existir, né? E assim, né? Torcedor é só paixão, né? O torcedor não vê o lado da razão. Verdade. Isso é um trabalho, né? Que você desenvolve motivacional para que o jogador vá lá e se identifique e tente levar aquilo para o campo. Para o campo, é isso. Não tem nada de contra o adversário. O trabalho para o time já ganhou lá, né? De forma alguma. Tem que respeitar e saber que são 2 jogos. Então a mensagem foi basicamente assim mais voltada para motivar a equipe do Ceará mesmo. Boa. Ô Zé, e assim, depois que você parou de todas essas atividades hoje, qual é que você se sente assim mais em casa, digamos assim, que você faz assim? Poxa, Rodrigo, sem dúvida, cara, eu acho que é a minha palestra, pô. É? Porque a palestra, quando eu faço, desperta muitos gatilhos, né, do que eu vivenciei, dos processos que eu passei, né, e é diferente você palestrar falando de uma história que você viveu. É diferente você palestrar dentro de algum conteúdo que você levantou, né? Quando eu faço a minha palestra, é sempre voltado para alguma vivência que eu tive, alguma experiência que eu quero levar para o público que está me ouvindo, de alguma vivência que eu tive. E isso é transformador, porque quando você fala da tua história, você entra dentro da história. E aí você leva para o público muitos exemplos, né, de superação, muitos exemplos de treinamentos, muitos exemplos de coisas que você precisou fazer no momento específico que você vivenciou dentro da tua carreira, identificando com que as pessoas que estão te ouvindo estão vivendo. E quando você fala da tua história, te emociona, né? Te motiva, te cativa. Então, quando eu faço as minhas palestras, eu acho que é um momento assim, mais prazeroso pós-carreira ou das coisas que eu estou fazendo, que ativa muitas coisas em mim e eu gosto muito. Cara, e falando da tua história, né? Você foi um cara que surgiu jogando muita bola, né, na Portuguesa, né? Tanto que saiu da Portuguesa para jogar nos num maiores, clube que é um sonho de, acho que qualquer jogador de futebol, que é o Real Madrid. Verdade. Como é que foi isso, cara? Assim, você tá um dia aqui em São Paulo jogando na Lusa, na época a Lusa era um timaço. De referência, né? Um clube de referência. Assim. Mas você sai direto pro Real Madrid. Pro Real Madrid, cara. Para mim foi um sonho realizado, mas parecia que eu tava vivenciando um sonho ainda e que não tinha sido acordado, né? Mas foram duas realidades totalmente diferentes.
quando eu saio da Portuguesa para jogar no Real Madrid, eu saí por conta dos resultados que eu tive na Portuguesa. Fui revelação do Campeonato Brasileiro de 96 e fui melhor jogador da minha posição e entrei para a seleção do campeonato. Então, pelo campeonato que eu fiz, eu fui contratado pelo Real Madrid. Só que quando eu chego no Real Madrid, eu percebi que eu não estava preparado para aquela realidade em vários aspectos. Mentalmente, na questão de merecimento, eu cheguei no Real Madrid, mas por estar no meio dos melhores, num clube gigantesco, eu não estava preparado fisicamente, não estava preparado na questão tática, entendimento tático, e isso me prejudicou muito. E por conta disso, me tardou muito a minha adaptação. E se a gente for pegar estatísticas, se a gente for pegar desde a minha época até a época de hoje, a porcentagem é mínima de jogadores que saem do Brasil e vão jogar na Europa e que permanecem. A maioria volta para o Brasil ou são emprestados para outros clubes, cenários, outros países. Os jogadores têm muita dificuldade se tratando do brasileiro que joga na Europa. Se você não for jogar na Europa com mínimo preparo, você vai ter muita dificuldade. Primeiro, cultural. Segundo, campo, né? Tático e físico. Que se você não tiver com essas três coisas bem alinhadas, você vai ter muita dificuldade. E isso aconteceu comigo. Por isso que quando eu fui para o Real, fiz um contrato de 5 anos e fiquei quase 1 ano. Por isso que eu volto para o Brasil, venho emprestado para o Flamengo, porque eu não estava jogando, não consegui jogar no mesmo nível dos jogadores que já estavam lá. Você foi muito jovem também, né? 20 anos, 20 anos de idade. 21. Chegou lá, pô, era um time já consolidado, sim, né? Sidorf, Raul, Morientes, Fernando Redondo, argentino, Fernando Hierro, zagueiro. Jogadores que já tinham uma bagagem, né? Quem era o técnico? O técnico eu peguei Fábio Capello, italiano. Depois peguei Jupp Heynckes, que era o alemão. Eu peguei treinadores, os maiores treinadores do mundo também, né? E essa, assim, né? Isso, como você está citando aqui, traz um aprendizado muito grande, né? Você está no meio de um estrelato desse, com 20 anos, né? Sabendo do teu potencial, de tudo, mas, como você falou, sabendo também das tuas dificuldades naquele momento da carreira. Isso traz um aprendizado muito grande, muito grande. Ver um Sidorf, ver um... Até porque quando você joga, quando você está num clube, num time, jogadores de alto nível, isso ajuda a potencializar ainda mais o teu talento, porque a cada treino você aprende uma coisa nova, a cada jogo você é despertado para uma melhoria, para o seu próprio jogo, modelando o seu jogo com o jogo de alguns jogadores dentro de um time como esse, né? Então, para mim foi um grande aprendizado foi uma realização, mas um grande aprendizado em vários aspectos. Ter jogado no Real Madrid, por mais que eu estava no nível abaixo que o deles. E aí eu entendi que quando eu volto para o Brasil para jogar no Flamengo, quais eram as coisas que eu precisava melhorar para que, se aparecesse uma nova oportunidade para ir para a Europa, eu teria que aplicar já no Brasil. Então eu aprendi, quando eu voltei para o Flamengo, que eu precisava melhorar muito a minha parte tática, eu precisava melhorar muito o meu físico para jogar na Europa. E aí no Flamengo, eu comecei a colocar em prática nos meus treinos o que eu não fazia, né, que eu tinha que fazer, eu não fazia lá na Espanha, comecei a fazer no Brasil. E aí apareceu a oportunidade para jogar na Alemanha, né? Então, quando eu chego na Alemanha, eu já chego com a minha mentalidade diferente, aprendendo com os erros que eu tive na Espanha, colocando em prática no Brasil. E quando eu chego, a minha adaptação na Alemanha, no Leverkusen, que foi o meu primeiro clube, foi mais fácil, porque eu quando chego na Alemanha, a primeira coisa que eu fiz
foi aprender o idioma, porque na Espanha eu achava que o espanhol era parecido, por ser parecido com o português, eu podia me comunicar. Pelo contrário, eu tive muita dificuldade de me comunicar, mesmo no jogo, não falar o idioma. Isso para mim foi muito difícil, a comunicação, porque eu entendi que lá no time eu tinha que me comunicar, eu tinha que perguntar para o treinador o treino, e você não saber o idioma te prejudica muito, porque quando você não sabe o idioma, não se comunica, fica difícil do treinador te colocar para jogar no time dele, né? Uhum. E aí, quando eu tive esse entendimento, cheguei na Alemanha, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o idioma, saber da cultura, a forma que se joga na Alemanha, e isso me ajudou muito no meu processo de adaptação. E no Real, quem era o cara que você tinha mais próximo nesse ano? O Roberto Carlos, porque a gente já... Sim, e era da mesma posição, porque você na época era lateral. Da minha posição da época, né? que eu era lateral. E o Roberto, ele já estava já há alguns anos e a gente jogava junto na seleção. Já tinha sido convocado algumas vezes pela seleção brasileira. E o Roberto foi um cara que me despertou a ir jogar no meio, porque nas primeiras convocações que eu tive para a seleção 95, a seleção já estava fazendo a transição dos jogadores que ganhou a Copa de 94. Alguns já estavam saindo, ainda mais na lateral. O Branco já estava se aposentando da seleção, estava vindo o Roberto Carlos, o Leonardo também já estava se aposentando, e estava vindo eu ali como lateral, o André Luiz na época, acho que o Serginho. E quando eu fui convocado pela primeira vez em 95, foi com o Roberto Carlos. E aí, quando nessa convocação, nessa renovação e na convocação eu vi que eu ia ter ali que brigar por um espaço com o Roberto Carlos, eu falei para mim mesmo, cara, eu tinha facilidade de jogar no meio. Na Portuguesa eu comecei como meia, na base, joguei de lateral porque os dois laterais na época, Renato Martins e um outro lateral tinha machucado, e o treinador era o Fito Neves na época. Ele me colocou para fazer uns treinos na lateral, eu fui bem e comecei a jogar na lateral. E como eu tinha essa facilidade de jogar no meio, e na minha primeira convocação para a seleção vi o Roberto Carlos ali, eu falei, cara, vai ser difícil disputar posição com esse monstro aí, então eu vou começar a jogar, pedir para o treinador para mim jogar no meio na Portuguesa, e no meio eu vejo uma possibilidade melhor para buscar um espaço na seleção brasileira. Então foi mais por conta disso, isso me ajudou muito a ir pro Real Madrid, porque quando eu vou como meia, por ter me destacado na Portuguesa jogando como meia, não de lateral, e aí eu encontro o Roberto lá. A gente já tinha sido convocado como lateral para a seleção, os dois, e aí quando eu vou pro Real eu vou como meia. Inclusive, na Copa de 98, que você foi convocado, você também foi como lateral. Como lateral, né? Isso. Os dois laterais foram eu e o Roberto Carlos, isso aí. E foi um aprendizado grande, porque tu já tinha um contato com o Roberto. Sim. E em termos de Copa do Mundo, mesmo que acho que você jogou uma partida isso, só, né? Isso, joguei entrei num jogo. Um jogo só em 98. Contra a Dinamarca, eu acho. Isso, contra a Dinamarca. E foi um aprendizado muito grande, né? Porque tudo que aconteceu naquela Copa deve ter te fortalecido muito e deve ter te ensinado muita coisa. Me ensinou bastante coisa. Então, como naquela Copa eu fui como o lateral reserva do Roberto Carlos e comecei a analisar ali que, poxa, joguei aquela Copa do Mundo e era muito jovem, tinha a possibilidade de jogar mais duas para frente. Então comecei a analisar ali os setores que eu poderia jogar também, pela facilidade de ter essa versatilidade, jogar em outra posição no campo. E aí quando termina aquela Copa, aí eu volto pro Brasil, eu volto jogando alguns jogos só, mas no meio. No Flamengo foi quando apareceu o Leverkusen, que me contratou como meia, não mais como lateral, né? Mas na lateral, esse período de Copa, período ali que eu convivi
com o Roberto ali, eu aprendi muito com ele na questão de marcação, de apoio. Então eu consegui fazer uma leitura melhor de como se jogava ou como seria ser um lateral mais completo. E de que forma a Alemanha, o país, o futebol te transformou, mudou a tua vida, Zé? A Alemanha me transformou em muitos aspectos, né? Como cidadão, como atleta, né? Como pessoa, né? A Alemanha, o primeiro entendimento que eu tive quando cheguei na Alemanha foi a importância de você focar 100% na tua profissão, né? Na Alemanha eu aprendi o que é ser um atleta e não um jogador de futebol. Lá foi onde eu percebi que o meu corpo era o meu instrumento de trabalho, que eu tinha que cuidar dele na questão de me alimentar melhor, na questão de descanso, na questão de performance. Então acho que a Alemanha foi um país que me transformou em vários aspectos, né? Foi lá basicamente que eu tive os meus filhos, fui recém-casado, mas foi lá que eu me tornei pai. A Alemanha, assim, foi uma escola que me ajudou em vários aspectos, assim, me trouxe crescimento em vários aspectos da minha vida. E como você falou, você foi para a Alemanha como meia, né? E aí a gente tem que lembrar que você estava voando, né, velho, no Leverkusen. Você jogou quantas temporadas lá? 4 temporadas. Quatro temporadas. Né? Jogando muita bola e aí vem a Copa de 2002. Isso, eu estava Rodrigo, nessa temporada 2001-2002 foi a melhor temporada minha no Leverkusen, porque o Leverkusen nessa temporada foi para a final da Copa da Alemanha, foi para a final da Champions contra o Real Madrid, que o Zidane fez aquele golaço que a bola subiu quando pegou de canhota de primeira, que a gente perdeu 2-1 para eles, e disputou até as últimas rodadas a Bundesliga, né? Então, esse ano o Leverkusen não foi campeão de nenhuma competição, mas entrou para a história por ter chegado nas finais, disputar a Bundesliga até os últimos jogos, final da Copa da Alemanha e final da Champions, né? E por conta dessa temporada, o Bayern de Munique me comprou. Fui vendido para o Bayern nessa temporada. Por isso que eu falo que foi a melhor temporada minha ali como atleta. E não ter ido para aquela Copa do Mundo, acho que foi o único momento frustrante que eu tive na minha carreira, eu acho. Eu posso definir assim. Deixa eu me lembrar aqui, quem que você estava concorrendo ali no meio, vamos colocar? Na tua posição, né? Porque o Emerson se machucou e foi o Ricardinho, foi o Ricardinho, isso. E quem já estava? O Rivaldo, o Kaká, o Rivaldo, o Kleberson. O Juninho Paulista. Eu defino a minha não ida para a Copa por um jogo, eu acho. Porque eu fui convocado porque naquele ano o Brasil passou pelas eliminatórias, teve uma eliminatórias difícil, né? Estava na 4ª colocação, teve 3 mudanças de treinadores, fui convocado por todos, Vanderlei, Leão um pouquinho e o Filipão, isso, né? E o Filipão me convocou para os últimos 2 jogos. E nesses últimos 2 jogos foi na altitude contra Bolívia e o segundo jogo em casa contra a Venezuela. E aí ele convocou 3 jogadores que não estavam sendo convocados por ele, mas a convocação foi mais por conta da questão física para aguentar a altitude. Foi eu, o Serginho e o Juan, que não estávamos sendo convocados por ele, mas fomos convocados nesse jogo mais por conta da altitude. E eu lembro que esse jogo a seleção jogou mal, perdemos 3-1, se eu não me engano, 2-1, 3-1 eu acho. E por a seleção jogar mal, eu joguei mal aquele jogo. No segundo jogo, eu não fui nem pro banco no segundo jogo contra a Venezuela. Aí o Brasil ganhou acho que de 5-1, 4-1, alguma coisa assim. Se eu não me engano, o Luizão fez uns 3 gols.
naquele jogo, e depois de alguns meses saiu já a convocação para a Copa. Então eu acabei sendo analisado em cima daquele jogo e não pela minha temporada, né? E aí o Filipão acabou levando, ele sempre teve dentro da metodologia dele de a escola escolar, né? A escola não, a família. Então ele acabou levando mais os jogadores que ele já conhecia, né? Ele trabalhou em vários clubes no Brasil, acabou levando mais jogadores que atuavam no Brasil e que ele conhecia. Montou basicamente o grupo que ele tinha mais a proximidade. E por eu ter ido um jogo só e fui analisado naquele jogo, infelizmente, aquele jogo foi o jogo que me fez com que eu não fosse para a Copa e não pela temporada, né? Então, por isso, para mim, foi frustrante. Foi frustrante, né? Porque, pô, você não foi nessa Copa e é até difícil a gente falar isso, porque você estava muito bem, tinha o Alex que estava muito bem, tinha que acabou o Serginho muito bom, não foi, o Juan também não foi, isso aí. E o título, né? Camufla um pouquinho essas situações, né? É verdade. Que vários jogadores que estavam em boa fase nos seus clubes. É que a geração era muito boa, né? Naquela época, a seleção brasileira estava repleta de grandes jogadores. Era difícil você até ser convocado, porque aquela geração, a geração de jogadores, cara, você tinha que matar um leão a cada jogo, a cada treino no seu clube, para estar em boas condições para você ser lembrado para ter uma convocação, né? Então a safra era muito boa, né? A seleção teve um grande clube, mas ficou basicamente, eu acho que uns 6, 7 bons jogadores ali que podia, de uma forma clara, fazer parte do grupo, né? Que não foi. Não, foi. Para aquele Mundial. Aquele Mundial, realmente tinha muita gente boa, né? Que poderia ter ido. E você continuou tua carreira, né? Como você falou, foi pro Bayern. E aí chegou no maior clube, digamos assim, da Alemanha, né? Que conquista tudo, que está sempre disputando Champions, que está sempre em evidência, né? Verdade. E como é que foi essa nova fase? Essa nova fase, para mim, foi muito boa pela questão de um propósito que eu tinha de me destacar para ir para a próxima Copa. Então eu sempre tinha esses objetivos, né? Não fui 2, mas preciso ir 6. Porque é difícil quando o jogador que fez parte de uma geração de um elenco que disputou uma Copa do Mundo e o time que ganha a Copa, teoricamente mantém a base para uma próxima Copa do Mundo. E eu só consegui entrar naquela base vencedora por conta da minha performance no Bayern de Munique. Então essa transição Leverkusen-Bayern me elevou um pouco mais a minha carreira, me elevou mais como atleta, eu tive um crescimento como atleta, no caso os títulos me colocou mais em evidência, estar jogando em um grande clube da Europa, no Bayern de Munique, me colocou mais em evidência, e isso me ajudou muito na questão de melhorar como um atleta, como um jogador, porque o Bayern de Munique, durante os 4 anos que eu joguei, foi um clube que sempre teve o plantel todo jogadores de seleção. Então, quando você tem um plantel jogadores de seleção, cada um do seu país, você aumenta a competitividade interna, porque todo mundo quer jogar para jogar na seleção dos seus países, né? Então eu lembro que a competitividade ela era muito acirrada, e isso era bom porque aumentava cada jogador ali crescia, né, como atleta, porque queria mostrar para o treinador tinha que dar sempre mais e melhorar sempre mais. E isso foi bom para mim no clube, que isso me ajudou a performar mais, para que pudesse sempre estar buscando o meu espaço. Aí quando o Parreira assume a seleção e eu passei a ser convocado pós 2002, aí eu consegui buscar o meu espaço muito por conta de estar performando o tempo todo e crescendo o tempo todo e estando em evidência o tempo todo no Bayern de Munique.
Essa Copa você foi, pô, jogou tudo, né? Você foi figura presente desde a preparação dela, né? Você estava sempre lá jogando todos os jogos, né? E como você disse, né? A gente infelizmente não conseguiu chegar, perdeu para a França de novo, tal. Mas assim, eu acho que é um momento que fica marcado, né? Por ser no país que te forjou como atleta, assim, né? Basicamente, eu estava jogando em casa, né? Que eu já estava 8 anos, 4 Munique, 4 Leverkusen, 4 Munique, e a Copa foi na Alemanha, né? Um dos jogos da primeira fase, da fase de grupo, a gente jogou contra a Austrália em Munique. Terminou o jogo, minha esposa me pegou e a gente foi para casa, porque sempre pós o jogo davam folga, né? E eu fui para casa. Legal, então eu estava jogando em casa, estava me sentindo em casa. Eu acho que isso me ajudou também não só na minha preparação, mas me ajudou também o ambiente me ajudou, porque eu me senti basicamente jogando em casa. E a maior prova foi que eu fui Man of the Match em 2 jogos, melhor jogador em 2 jogos, contra a Gana em Dortmund e contra a Austrália em Munique. A FIFA dava caneca de prata, e eu tenho essas 2 canecas no memorial que eu tenho das minhas coisas que eu guardei de quando eu joguei, e entrei para a pré-seleção da Copa do Mundo, né? Não aconteceu o título, que era o meu maior objetivo, mas eu acho que a minha entrega e conseguir essas premiações individuais, eu acho que isso para mim foi marcante na Copa de 2006. Aí você já estava num nível muito bom, você jogou há alguns anos, né? E o bacana é que quando você volta para o Brasil, né, da Europa, você ainda está jogando, pô, em altíssimo nível. E jogando na meia e jogando de lateral também. Verdade. E como foi isso, assim, tua vinda? Você reencontrou o Filipão no Grêmio? Como é que foi tudo isso? Foi, cara, isso tudo, Rodrigo, cara, foi tão fantástico, cara, porque quando eu falo e lembro dessas fases, é que no Bayern de Munique eu jogo como um meia, eu jogava como um meia no Bayern de Munique. Nessa fase da minha transferência, eu fui contratado como um meia, jogo como um meia mais adiantado, né? Que eu lembro que a formação do Bayern de Munique era 4-4-2, eu jogava no setor esquerdo, o Schweinsteiger, o Ribéry, setor direito, com 2 volantes. Eu lembro que na seleção eu precisava jogar como segundo volante. Então, essa mudança de posicionamento jogando na Alemanha me ajudou muito quando eu precisava fazer essa mudança, porque a Alemanha me deu o que eu não tinha quando eu jogava ainda no Brasil, que era a força física e o entendimento da marcação. E isso, quando eu jogava na seleção como segundo volante, eu tinha que marcar. No Bayern eu tinha que jogar para frente, era armador. Então, ter essa versatilidade e tendo esse crescimento, entendimento tático e força física, na Alemanha me ajudou muito a ter resultados dentro da seleção brasileira. E aí, quando eu termino a Copa e o meu contrato no Bayern, que eu volto para o Brasil com 32 para 33, eu volto para jogar numa posição totalmente diferente, que é como meia mais livre, que o Vanderlei, quando me traz, ele me fala, você vai jogar atrás do primeiro atacante, livre. Quando não tiver a bola, você vai marcar o primeiro volante que não sai, quando tiver a bola, você tem liberdade. E aí, eu não sei se a minha melhor fase como jogador, se foi essa no Bayern de Munique ou se foi essa no Santos, porque o Santos foi um período curto, foram 10 meses, onde a gente foi bicampeão paulista, e fomos até a semifinal da Libertadores. E eu fui, por jogar nessa posição mais solto, eu fui artilheiro do Santos na Libertadores. Acho que eu fiz 7, 8 gols. E melhor jogador do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, e o brasileiro, melhor jogador da minha posição. Por eu ter
tido uma temporada vitoriosa, o Bayern de Munique me contratou de novo e me ofereceu um contrato de 2 anos, poxa, aí eu voltei para a Alemanha. Então, por conta dessa minha performance, eu acho que isso foi a transformação para que eu conseguisse me manter em alto nível quando eu completei 33 anos, que é o contrário, que a maioria começa a decair, assim, né? ou... Tecnicamente, fisicamente. Isso. Eu acho que a mudança de chave foi que a minha performance no Santos, o momento no Santos me trazendo de volta para a Alemanha, eu acho que prolongou minha carreira nessa transição. Isso é muito também o olhar do treinador, né? Você vê o Lucha já O Vanderlei foi o melhor treinador que eu tive, o Vanderlei, porque ele me colocou para jogo, não só por isso. Ele fazia umas leituras táticas que surpreendia todo mundo, todos os jogadores, ele mudava de posição e dava encaixe, o time passava a jogar melhor em momentos do jogo que estava tendo dificuldade. E ele foi o treinador que me colocou para jogar numa posição que nem eu sabia que eu jogava ali, porque no rachão eu jogava mais de ponta, não jogava nem de meia no rachão. Tipo, quando tinha rachão, eu jogava... E nem no rachão eu jogava nessa posição, assim, mais livre, como segundo atacante, com liberdade, né, para movimentar em campo. E eu acho... E o Vanderlei, ele, quando me colocou nessa posição aí, foi onde eu passei a fazer mais gols, porque até então eu dava mais assistência, eu passei a pisar mais na área, chegar mais na área. Então, o Vanderlei foi um treinador que ele, além de ter sido o meu melhor treinador, ele foi o cara que me fez jogar numa posição que nem eu sabia que eu podia atuar. Pelos números aqui, 48 jogos e 12 gols no Santos, né? Foi uma temporada muito boa, né? Pela quantidade de jogos, uma média muito... uma quantidade, pela média, quantidade de jogo, a média de gols foi boa. Para quem não tinha muito costume de fazer gols, né? A média foi boa. E assim, claro que na Alemanha teu nome tá marcado no Bayern, né? Foi o clube que você mais jogou, foi o clube que você mais fez gol. E existe ainda hoje uma relação, né? Os alemães, né, consideram muito os ídolos, né? Eles faz parte da cultura, né? O alemão, eles preservam, eles gostam de preservar essa imagem do ídolo, né? Do ex-jogador. O Bayern de Munique tem um time de legends que 2 vezes, 3 vezes no ano eles fazem jogos festivos. Você vai lá e joga? Eu vou, jogo com o time, revejo os velhos amigos. O Bayern tem um programa voltado para o social e também para a oportunidade, que é o World Squad, que ano passado eu participei como um treinador desse programa deles, né? Que formaram um time buscando jogadores, uma faixa etária de idade de vários países, formou esse time para fazer uma avaliação, avaliar os meninos e dar uma oportunidade, né? Eu tive com eles no Rio, então a minha ligação com o Bayern ela é muito próxima, né? Mesmo por conta desse projeto do World Squad e também dos Legends. Então, 1 ou 2 vezes por ano eu sempre vou para a Alemanha participar de alguma ação que o Bayern tem. Que legal, né? E eu queria te perguntar sobre 2 clubes, né, especialmente, eu até pulei uma etapa na tua trajetória, mas sobre esse reencontro com o Filipão. Né? O reencontro com o Filipão, 2013, que ele veio pro Grêmio, isso aí. Como é que foi? Vocês chegaram a falar alguma coisa sobre 2002, o time em si, você se sentiu bem? Como é que foi esse processo? Eu graças a Deus, assim, eu nunca tive... Eu acho que a minha vivência de dificuldades, desde a minha infância, de passar pelos processos sempre trazendo um aprendizado para a minha vida, eu acho que me formou em ser uma pessoa melhor. Eu acho que as dificuldades trouxe
me capacitou a saber sair delas e trazer sempre um aprendizado. Desde criança, tipo, tendo que jogar na escolinha, sendo eu carente, mas tinha que levar boas notas, tinha que ter disciplina, passando pelo processo de bater em alguns clubes e não ser aceito. Então esses processos eu acho que me ajudou muito e me desenvolveu muito em crescer diante dessas dificuldades e quando eu chego nesse processo de encontro com o Filipão, eu nem lembrava mais do que aconteceu lá atrás, por ter sido preterido por ele, vivenciando um dos melhores momentos da minha carreira. Pelo contrário, a conversa que eu tive com ele, assim que ele chega, que ele me chama, ele pergunta para mim: Zé, você joga na lateral? Porque o Wendel, na época, tinha sido vendido para a Alemanha e ele era o lateral titular. E tinha um outro menino que treinava com a gente, mas que ainda não estava preparado para jogar no time. E ele identificou isso num treino e me chamou e falou: eu sei que faz tempo que você não joga na lateral. Quando eu fui contratado pelo Grêmio, eu fui como meia, estava jogando como meia. E eu falei para ele: não, professor, eu jogo sim, não tem nenhum problema não. E aí ele começou a fazer os treinos durante a semana para montar o time. E aí eu joguei os coletivos, os treinos que ele fez de lateral, fui bem, e aí ele falou: não, vou te colocar nesse jogo de lateral. E aí joguei de lateral, porque eu aprendi a importância do trabalho em equipe, né? Você se doar pela equipe e não pensar só no individual, porque naquele momento, se eu pensasse no individual, eu não jogaria na lateral, porque por conta da minha idade, lá jogar na lateral exige mais, e também porque não era a posição que eu estava jogando mais. Mas pensei no grupo e pensei em ajudar ele como treinador, independente do que aconteceu lá atrás. E aí quando eu comecei a jogar na lateral, terminou o Campeonato Brasileiro, eu fui eleito pela revista Placar, né? Eu ganhei a bola de prata como o melhor lateral do campeonato, né? Então, por isso que eu, quando termino o meu contrato no Grêmio e que eu volto para o Palmeiras, por isso que o Palmeiras me contrata como lateral com 40 anos. Porque eu cheguei no Grêmio com 38, joguei 2 anos e meio e aí não renovei o contrato com o Grêmio, voltei para São Paulo, que sou natural de São Paulo, família está em São Paulo, e aí o Palmeiras me procurou. E aí me contratou para jogar de lateral por conta da temporada que tive nesse ano, no último ano meu, 2014, no Grêmio. Palmeiras, sem dúvida, é um dos clubes marcantes, né, da tua trajetória. Deve ter um espaçozinho bem especial aí no coração, né? Tem primeiramente porque o Palmeiras foi o clube que, quando me contratou pelos meus resultados e não pela minha idade, né? Ao contrário. Porque é difícil, né? Muito difícil. Porque você analisar o futebol brasileiro... Não, é muito difícil. É muito difícil. E quando eu fui contratado, eu ainda fui contratado contrariado por uma parte da torcida e também por uma parte da imprensa. Poxa, Palmeiras 2014, ano do centenário, quase cai para a Série B. Sim. 2015 começa com uma renovação, diretoria, jogadores, e a primeira convocação do Zé Roberto. Eu vi um questionamento nessa questão: Zé Roberto, 40 anos, renovação, não estou entendendo. Só que o Palmeiras, a minha gratidão não é muito pelos títulos que aconteceram durante os anos que joguei, foi mais pela confiança, por entender que eu estava vindo para o clube para ser um dos líderes, porque o treinador, o Oswaldo, me colocou como capitão no Campeonato Paulista naquela temporada ali, e me colocou como um dos líderes, né, nessa retomada, nessa renovação. Eu fui a primeira contratação, uma das primeiras contratações ali do clube. Então acho que essa confiança, para mim, ela gera em mim assim o sentimento de gratidão, né?
que o clube, quando me contrata, não foi pela idade, foi pelos resultados que eu já estava tendo no Grêmio e estava no mercado e viram uma oportunidade. Aí quando eu vim com a mesma mentalidade, com o mesmo empenho, com o mesmo vigor e encerrei no clube que eu acabei escolhendo, porque quando saiu na imprensa que eu não renovaria mais com o Grêmio, apareceram alguns outros clubes, né? Fizeram algumas propostas do meu empresário na época e aí colocou na mesa e eu decidi entre eles jogar no Palmeiras. Então Clubes a decisão também na Série A. Série A também. Então até uns 2 de fora. E aí eu acho que eu fui preciso, eu acho, na decisão. A decisão acertada, né? Foi acertada porque quando eu chego no clube, o clube é um momento que precisava fazer a renovação e logo no segundo semestre do primeiro ano, do ano que eu cheguei, que foi 15, já, poxa, ter sido campeão da Copa do Brasil, tricampeonato da Copa do Brasil, eu ali como capitão, um dos líderes. No ano seguinte, depois de 22 anos, voltar a ser campeão do Campeonato Brasileiro, cara, eu acho que isso foi assim, foi a volta do Palmeiras para o cenário, né? Foi ter colocado o Palmeiras onde o Palmeiras deveria ter sempre estado. Foi o início desse novo Palmeiras que a gente acompanha até hoje, né? Isso aí. Que a gente acompanha até hoje. Ali foi o início, isso mesmo. E você tem muitos momentos marcantes, né? Verdade. Tem aquela bola que você tirou ali, que vocês estavam disputando contra ponto Cruzeiro, a ponto, no jogo contra o Cruzeiro. Ponto a ponto contra o Flamengo. Contra o Flamengo, isso. No jogo contra o Cruzeiro. Isso aí. Tem as tuas palestras, que não eram palestras na época, mas era uma palestra interna para vocês. Verdade. Ali, motivacional. Me lembro de ter visto muitas na internet. Verdade, verdade. E, pô, é um conjunto que você construiu para se tornar uma referência dentro do clube, né? Verdade. E os palmeirenses, os torcedores, quando me encontram hoje, depois de 5, 6 anos, né, que eu parei de jogar, 17, então 23, a primeira coisa que os torcedores palmeirenses falam é do bate no peito e fala que o Palmeiras é grande. Uhum. Eles não lembram nem do tricampeonato da Copa do Brasil, nem depois de 22 anos voltou a ser campeão brasileiro. Eles lembram do bate no peito. A maioria, ou quase todos, falam, poxa, Zé, aquele bate no peito fala que o Palmeiras é grande. E aí teve um dia que eu tive que perguntar para um deles, cara, vocês não lembram do título tal, do título tal, porque vocês sempre falam do bate no peito. Aí eles falam para mim, cara, o bate no peito foi transformador porque você fez com aquela ação a paixão do torcedor palmeirense voltar a acreditar no time. Olha só, cara. Voltar a ir para o estádio de novo, porque 2014 a gente passou por uma fase difícil, quase caiu para a Série B, vivendo o centenário, o aniversário centenário do clube, e aquele bate no peito foi encorajador, voltamos a nos identificar de novo que o Palmeiras estava formando um time competitivo, um time de guerreiro, um time que ia dar orgulho de novo para nós torcedores. Então, depois que esse torcedor me falou isso, aí minha ficha caiu. Aí eu falei, não, faz sentido mesmo. Porque foi através do bate no peito que depois os torcedores voltaram para o estádio e que começaram a gritar o meu nome da forma que gritava por Edmundo, au, Zé Roberto, Edmundo é animal, depois passaram a gritar au, Zé Roberto é animal, e ficou marcante para o torcedor isso. E aí vieram os títulos e hoje a gente, depois de ter encerrado a carreira, exercer um cargo e hoje não está mais no clube, e saber que o seu nome ficou marcado, e quando eu volto vejo a minha foto, as fotos dentro do vestiário, eu acho que isso para mim é o grande legado que eu deixei tanto no clube, né, que eu encerrei minha carreira no Palmeiras, mas também eu acho que pro futebol. De onde é que veio esse bate no peito? Você pensou assim ou veio naturalmente? O bate no peito veio naturalmente porque o treinador, o Oswaldo, tinha me escolhido como capitão do time, né, naquele início de temporada. E eu entendi sempre que o capitão, por ele ser o capitão do time, o líder,
eu entendi, eu gosto muito da frase do Tony Robbins, que ele fala que o verdadeiro líder é aquele que faz pessoas comuns atingir resultados extraordinários. Então aquele bate no peito era identificando com meus companheiros, jogadores comuns, cada um veio de um time diferente, e que a gente poderia sim, com a força do grupo, se identificando um com o outro, que a gente poderia alcançar resultados extraordinários naquela temporada, né? Então, bate no peito foi eu sendo o líder ali para liderar um grupo que precisava se identificar no clube, não numa simples passagem de contrato, mas sim para entrar para a história. Então, foi uma ação sendo um líder e mostrando para os meus companheiros da importância de você saber que o trabalho em equipe, quando a mentalidade é a mesma e todos estão com o mesmo objetivo, colocando em prol do time o potencial de cada a gente consegue sim resultados extraordinários, e foi basicamente o que aconteceu naquelas temporadas. Pô, Zé, que papo massa, cara, papo legal. Vou te liberar aqui, que você vai para os seus compromissos, né? Queria, te agradecer muito aqui por ter cedido esse teu tempo tão precioso para bater esse papo aqui com a gente, com o público do Cast FC, e te desejar muito sucesso nessa tua trajetória aí, que você está trilhando agora. E, massa, parabéns pelo exemplo que você é. É um exemplo para todo mundo, para a garotada e para todos nós. Que isso, Rodrigo, foi um prazer, cara. Parabéns para o programa de vocês, para o público que tem nos acompanhado aí também, que vocês possam se manter aí focado, propósito de vida de vocês, alcançar resultados extraordinários, cuidar da saúde, que 2023 seja o teu ano extraordinário. Aproveitar que estou falando para todos vocês, aproveitar a câmera também, mandar um abraço para o meu parceiro Chiquinho, que está aqui, que fez o primeiro contato, a Gil também. Um beijão para vocês, Chiquinho. Começamos juntos, um cara que na época dele também jogou muito, fez uma grande carreira e agora está no outro lado, aí junto com vocês aí, ajudando trazer pessoas que possa levar histórias que vocês se identifiquem, né? Então, Chiquinho, um abraço para você também, tamo junto, meu parceiro. Valeu. Chiquinho é fera demais. Vem cá, Chico, vem cá. Chico tá aí. Chega aqui, vem cá, pô. Esse homem aqui mostrou uma foto, velho, agora há pouco, antes da gente começar. Depois vocês vão colocar na edição. Monstrão, satisfação. Senta aqui, Chicão, vem cá, senta aqui. Esse homem aqui mostrou uma foto de vocês começando, que início de carreira ali, meu velho. Somos vitoriosos, né? Primeiro te agradecer, Zé, por compartilhar aí tua história, que é tão bonita. Como a gente vinha falando hoje, eu estava falando com minha filha que estava falando com você, ela quer um vídeo de Zé motivacional, porque ela está malhando. Você hoje é um exemplo, legal, não só como a sua belíssima carreira de jogador, somos contemporâneos, mas por manter aí uma nova condição que deixa todo mundo, aguça a curiosidade. Hoje eu fui correr de manhã por sua causa, foi mesmo, viu? Tem que chegar bem. Sério. Peguei poxa, lá, que legal. do parque que a gente... Ibirapuera não? Trianon. O Trianon é bom perto, lá. Eu vou dar uma corridinha lá, que top, porque Zé deve cobrar de mim, aí eu fui lá boa, correr hoje, porque parabéns, cara. faz parte da nossa condição manter a saúde. Eu sempre gosto de ir para academia, e hoje você aí com essa sua vitalidade, mostrando aí para todos aí o exemplo que você é, não só como grande jogador que foi nesse início de carreira, mas a grande pessoa que você é também, sempre a satisfação. Obrigado, Chico, que isso, satisfação total. Esse aqui é um monstro também. Não, o Chiquinho é um monstro, e eu acho que essa questão de treinamentos, a gente procura passar essa imagem para as pessoas, porque a gente passou por uma fase difícil, né? De pandemia, e que a gente perdeu muitas pessoas próximas e pessoas de longe também, e que a maioria que acabou indo não tinha muito essa preocupação, essa prevenção da importância, né, de cuidar da saúde, né? De cuidar, de ter pelo menos buscar, no mínimo, ter uma alimentação saudável, de praticar qualidade de vida, para fazer uma prática uma prática
um exercício, que seja uma caminhada, que seja uma corrida, uma academia, enfim, o importante é você fazer alguma coisa que aí te traz qualidade de vida, né, Chiquinho? Então hoje a gente procura passar essa mensagem para as pessoas, porque eu entendi lá atrás que meu corpo era o meu instrumento de trabalho e passei a cuidar dele, ele cuidou da minha carreira. E hoje o entendimento que eu tenho é que o meu maior patrimônio não são os bens que eu adquiri da minha carreira. Porque os bens você pode alcançar mais, você pode perder tudo. Perfeito. Mas isso não é o essencial. Eu acho que o essencial e o que eu tenho, o maior patrimônio que eu tenho, com certeza é a minha saúde. Porque se eu não cuidar da minha saúde, que é o meu maior patrimônio, eu não vou conseguir cuidar das outras coisas, né? Então essa é a mensagem, essa é a visão, esse é o propósito. Cuidar do nosso maior patrimônio, enquanto as pessoas estão preocupadas com patrimônio financeiro, patrimônio de bens, isso, se você não tiver bem de saúde, essas coisas elas acabam ficando por aí. A saúde, você entendendo que ela é o seu maior patrimônio, você cuidando dela, você vai conseguir cuidar do exemplo, além desse patrimônio que você falou, é o teu nome que é grande exemplo também, irmão. Teu nome é gigantesco e a tua história é gigante também. Um orgulho muito grande estar com você aqui. Boa, vamos encerrar aqui nós três então. Meu povo, obrigado aí por ter acompanhado esse bate-papo massa aqui com o Zé. E se inscreve aí no canal, deixa o teu like, teu joinha aí, ajuda a gente a crescer ainda mais com esses conteúdos tão importantes aqui que a gente está transmitindo para vocês, beleza? Valeu, Zé. Obrigadão. Tamo junto. Meu Chico, tamo junto. Sempre. Valeu, meu povo. Vamos nessa. Aciona o sininho aí também, que vem bastante conteúdo por aí, hein? Boa. Tamo Valeu. junto.